Ora bem, hoje tivemos então um dia com finalmente muita volatilidade, a contrariar um pouco aquilo que foi o dia de ontem, um dia muito mais calmo, mais difícil de ser negociado. Hoje finalmente conseguimos ter aqui mais volatilidade e com isso um dia muito mais interessante para negociar. Isso deveu-se essencialmente àquilo que foi o grande momento do dia de hoje, que foi a reunião do Banco Central Europeu, que exponenciou a evolução do euro durante o dia de hoje. E aqui acaba por ser interessante perceber aquilo que levou o euro a subir, que foi um bocadinho, foi um bocadinho a contrariedade que Mário Draghi quis dar ao mercado, portanto, quando referiu que o Banco Central Europeu, até ao final do ano, pode inclusivamente aumentar as medidas de estímulo, portanto, aumentar o quantitative easing. Ora, aumentando o quantitative easing, acabaria por nos trazer uma queda mais forte do euro. Agora, o que o mercado leu como isso foi uma tentativa de ser dovish, de não fazer valorizar o mercado, ou não fazer valorizar o euro, e o mercado, portanto, acabou por ter a reação contrária e perceber que o que Mário Draghi estava a falar era precisamente bluff e que era não mais do que a preparação para o que pode vir a acontecer nas próximas reuniões, que é Mário Draghi dar um sinal muito mais hawkish à economia europeia e, portanto, com isso o euro vir a valorizar muito mais. Daí que a primeira reação do euro tenha sido de queda, para depois inverter totalmente a quando o seu discurso, portanto, a sua conferência de imprensa. Com isso, temos então o euro-dólar com este gráfico que estamos a ver. Portanto, já quebrou esta linha de resistência que já tínhamos aqui falado, inclusive nas últimas semanas ele conseguiu aguentar-se bastante bem abaixo deste valor, quebrou finalmente, e agora o próximo grande nível do Euro-USD está precisamente na zona dos 1,1736. É o último ponto onde poderemos eventualmente ainda ver uma reação em baixa do Euro-USD. É os 38,2% de Fibonacci de toda a queda que o euro-dólar teve entre 2013 e 2015, portanto, esses 2 anos que iniciaram a grande divergência entre a economia americana e a europeia, daí que o dólar valorizou de uma forma tremenda e que o euro caiu bastante, até por causa da crise de dívida. E agora, desde o início deste ano, que estamos com uma dinâmica completamente diferente. Claro que é fácil olharmos para trás e percebermos isso. Eu pessoalmente, se me perguntassem no início do ano se eu acreditaria que o euro-dólar voltasse para estes valores, nunca acreditaria, porque por um lado era necessário que os Estados Unidos acabassem por travar um pouco o seu crescimento, que é o que está a acontecer. Portanto, a inflação não está a subir aos níveis que se esperava, está a subir, mas menos do que aquilo que se espera. E pelo outro lado, portanto, o euro acaba por estar bastante forte, com a inflação a subir bastante bem, e isso leva então a que o Banco Central Europeu sinalize uma menor necessidade de se manter com o programa de compra de ativos, e qualquer indicação de que esse programa de compra de ativos pode vir a ser reduzido leva a que automaticamente o euro suba. Agora a questão é perceber até onde é que ele vai subir. Será que já não subiu demais e que não faz sentido comprarmos nesta altura? Bom, eu diria que sim. Assim, estamos em uma grande zona de resistência, estamos no 38,2, estamos a praticamente igualar aqui o máximo que fizemos em 2015 e, portanto, nestes valores acaba por ser, se calhar, pouco propício uma entrada compradora. Mas também não sei até que ponto é que faz sentido aqui uma entrada curta. Portanto, estamos num ponto complicado, perceber se ele realmente vai subir. Ou seja, significa o quê? Significa que, para mim, faz muito mais sentido comprar euro-dólar acima dos 1,1736 do que propriamente comprá-lo aqui, porque ele aqui ainda tem uma resistência que pode fazê-lo voltar para baixo. Não quer dizer que ele vai inverter outra vez e vá para mínimos históricos. Não, nada disso. Quer dizer é que ele ainda pode corrigir para depois sim voltar cá para cima. Olhando para o gráfico semanal,
no euro-dólar não há nenhum tipo de divergências entre máximos. Portanto, o preço continua a fazer máximos, enquanto que a sua força relativa também. Ou seja, significa que a probabilidade de continuar a fazer novos máximos históricos é bastante grande. Daí que eu acredito que esta resistência dos 38,2% de Fibonacci vai ser muito, muito nuclear para aquilo que podem ser os próximos meses para o euro-dólar. Se olharmos aqui para o gráfico diário, vemos precisamente isso. Reparem que também no gráfico diário não há aqui grandes divergências. É difícil aqui medir de que forma é que o ativo, o euro-dólar, continua a fazer aqui máximos com a força relativa a subir, portanto ele está praticamente aqui estável, mas a verdade é que da forma como esta subida aconteceu, da forma como continuamos a fazer máximos, o facto de não haver aqui uma divergência mais visível leva-me a acreditar que podemos ver o euro-dólar continuar a subir. Isso leva-nos então a olhar aqui para o muito curto prazo, olhar por exemplo aqui para o gráfico a 15 minutos, e aqui já dá para ver o que é que aconteceu. Reparem, esta primeira queda foi quando tivemos a decisão de taxa de juros. Portanto, o euro a cair, não houve ali nenhuma melhoria, não houve nenhum aumento. Portanto, o mercado levou-nos a ter aqui uma ligeira queda, mas desde então acabámos por ter o discurso de Mário Draghi. E depois também tivemos aqui outras coisas pelo meio. Tivemos o Philly Fed a 1,30, que também foi mau, foi negativo, o que também foi mau para o dólar. E isso depois, óbvio, que nos levou então a ajudar a ter um dólar fraco. Desde então acabámos por ter então aqui uma subida brutal, uma subida de 180 pips, uma subida gigante. Ele neste momento está a consolidar, ou seja, significa que esta consolidação, lá está, pode-nos trazer aqui uma queda um bocadinho maior. Reparem como ele consolidou até ao 23,6% de Fibonacci. Não fez para já aqui um novo máximo relativo, um novo máximo também ele do ano. Portanto, o que é que eu acredito? Eu acredito que ele possa corrigir aqui um bocadinho. E essa correção eu acredito que possa ser, por exemplo, aqui até ao 38,2, que não quebra em baixo esta linha azul, que foi o anterior aqui máximo. Vamos ver aqui, por exemplo, a meia hora. E aqui sim parece-me que é o melhor ponto para podermos comprar Euro-USD. Ou seja, esperar aqui por uma correção maior para apanhar o melhor preço e comprar então Euro-dólar aqui próximo destes níveis. Ora, eu aqui falo exatamente dos 1,1590, portanto é mais ou menos aqui a zona dos 1,16, colocar o stop loss ali perto dos 1,1580, abaixo desse valor, e portanto se ele vier aqui, justifica-se do ponto de vista fundamental uma entrada longa, justifica-se do ponto de vista técnico e justifica-se do ponto de vista da gestão de risco, porque o nosso stop loss estaria aqui muito próximo do valor de entrada, enquanto que o take profit seria só cá em cima, portanto estamos a arriscar mais ou menos aqui 20 pips para ganhar, menos, até 15 pips para ganhar mais ou menos 100 pips. Ou seja, um rácio retorno de risco aqui muito, muito interessante. Portanto, isto em relação ao euro-dólar. Claro está que este foi o ativo nuclear do dia de hoje, ou seja, basicamente os grandes movimentos de hoje foram na valorização do euro e na desvalorização do dólar, e portanto todo o resto do mercado acabou por se reger desta forma. Portanto, foi o caso do euro-yen, que também teve aqui um dia fantástico hoje, com o euro-yen hoje a subir, reparem, desde a decisão de taxa de juro. Portanto, acabámos também de ter aqui uma subida de 130 pips, não foi tão grande como no euro-dólar, mas já foi aqui uma subida também bastante aceitável. Dólar-yen acabou por cair, dólar a desvalorizar. Se bem que aqui acabamos por estar numa fase mais lateral, portanto eu não vos sugiro que negociem o dólar-yen. Também não vos sugiro que negociem o euro-yen. Aliás, os ienes neste momento acabam por estar muito mais laterais. Basta olhar, por exemplo, para o índice indiano para perceber isso. Portanto, o índice japonês está completamente lateral nesta fase e, portanto, enquanto se mantiver assim lateral, acaba por ser difícil de vislumbrarmos alguma tendência para o ien, porque o ien vive muito daquilo que é a tendência do Nikkei. E, portanto, enquanto assim for, eu creio que será de estarmos afastados aqui
aqui nos ienes, e não digo só no euro-iene e dólar-iene, digo mesmo em relação a todos os outros ienes, creio que seja mais interessante olhar para outro tipo de ativos do que propriamente para os ienes. E depois, obviamente, que basta olhar para o resto das outras moedas, que não sejam o euro e o dólar, à exceção, se calhar, de talvez o AUD, que tem estado a valorizar bastante. Não creio que faça grande sentido estarmos a negociar outras moedas que senão o euro e o dólar. Eu já vou mostrar porque. Reparem, a Libra é completamente lateral também. A única forma de vermos a Libra a mexer é frente ao euro, que está a subir bastante. Reparem a subida que hoje também tivemos, fizemos um novo máximo. Reparem o potencial que existe aqui para subirmos ainda mais. Apenas cuidado com a divergência que existe. E aqui sim, reparem, aqui existe divergência. Ou seja, preço faz máximos, mas a força relativa do preço não faz. E, portanto, significa que não quer dizer que ele não continue a subir, mas a probabilidade de continuar a subir é mais limitada. E nós, nessa situação, preferimos olhar para outros ativos do que propriamente estar num ativo que acaba por ter menos probabilidade de poder subir. Outro ativo também muito interessante, e eu este sim recomendo-vos, é o dólar franco. Portanto, o dólar tem estado a desvalorizar bastante, desvalorizou bastante, principalmente aqui com a reunião do BCE. E reparem que se nós colocarmos o Fibonacci daquilo que foram os movimentos desde a semana passada, portanto, nós tivemos aqui toda esta queda, tivemos uma correção precisamente aqui até aos 50% de Fibonacci, e hoje, com a decisão de taxa de juros, acabámos por cair tudo isto, fazendo um novo mínimo, e reparem onde é que nós estamos. Acabámos por cair aqui 120 pips também. E agora reparem aqui o gráfico. Vou-vos mostrar aqui o gráfico diário. Aliás, começar aqui só pelo semanal, que era onde ele estava. Reparem como ele quebra aqui esta zona aqui de mínimos. Portanto, tivemos aqui um mínimo em abril de 2016, outro mais ou menos em julho, outro em novembro, e agora estamos a quebrar esses mínimos. Se eu olhar aqui para o gráfico diário, portanto, vejo que já quebrei esse valor. Já quebrei com divergência, mas se eu aguentar aqui esta negociação abaixo deste nível, eu creio que haja potencial para continuarmos a cair mais e a cair até aqui à zona dos 0,9434. Reparem que, da forma como o mercado está com esta aversão pelo risco, o franco também acaba por valorizar. E por isso, se continuarmos a ver o dólar assim fraco, e temos que perceber que hoje o dólar também desvalorizou bastante por, enfim, situações políticas, as tais investigações ao Donald Trump, e isso levou-nos a ter aqui uma queda forte do dólar, que acaba por desvalorizar principalmente as moedas que normalmente valorizam com a aversão pelo risco. Daí que foi o iene e o franco. Portanto, o franco, eu acredito que o dólar franco tenha potencial para vir parar até aqui à zona dos 0,9435 e, portanto, seja um valor interessante aqui para continuarmos a navegar este short até esta zona. Reparem que, se chegar até esse valor, estamos a falar aqui de uma queda do valor atual até aí de mais ou menos 80 pips, que já é um valor bastante aceitável. Tínhamos de colocar no valor a que está agora o stop loss do preço, teríamos de colocar o stop loss também a 80 pips de distância. Portanto, numa perspectiva aqui de gestão de risco, para entrar agora é um bocadinho mais arriscado, porque o stop loss estaria à mesma distância do take profit, nunca é aconselhável que esteja pelo menos no mínimo ao dobro da distância. Mas não deixa de ser um trade que, a nível daquilo que são os seus fundamentais, acaba por poder fazer sentido. Portanto, se ele eventualmente corrigir aqui um bocadinho em alta e não quebrar em alta a zona dos 0,9550, eu creio que faça todo o sentido podermos continuar a shortar este ativo. Ora, Libra e Iene, há pouco tínhamos dito que os ienes acabam por estar difíceis de negociar. Libra e Iene aqui a fazer um triplo topo. Aqui poderia estar interessante, eventualmente, para uma entrada curta. Portanto, é os únicos ienes que eu acredito que estariam aqui interessantes. Aliás, se olharem para o gráfico semanal, veem precisamente que ele está aqui numa cunha extremamente descendente. Portanto, triplo topo, suporte ascendente a limitar o preço. Se ele quebrar este valor, eu creio que estará fantástico para uma entrada curta. Vamos ver se isso surge numa altura em que a Libra, portanto, os fundamentais da Libra levam a que a Libra possa eventualmente desvalorizar. Portanto, se isso acontecer, seria excelente. Teríamos o fator técnico a sustentar uma queda da Libra-Iene. Teríamos também os fatores fundamentais
a sustentarem essa queda. Portanto, vamos ver se isso realmente pode vir a acontecer. Para já, ficamos a aguardar. De resto, ao nível dos cambiais, eu há pouco tínhamos falado daquilo que está a ser a evolução muito, muito positiva do euro, com todas estas alterações àquilo que tem sido a política por parte do Banco Central Europeu e, portanto, naturalmente que tem sido interessante comprar euros. Mas agora o euro-dólar já está muito forte, portanto, o que é que nós poderíamos eventualmente comprar? Que euros é que poderíamos eventualmente comprar? Eu diria que é o euro-AUD, que é o que está mais desvalorizado. O AUD valorizou bastante e por isso limitou aqui um bocadinho a subida do euro. Mas reparem onde é que veio reagir o euro-AUD. Exatamente ao 50% de Fibonacci de toda a subida de 2017 deste par cambial. Então ele veio exatamente aqui corrigir em A, B, C, para tentar dar agora uma continuidade altista, e eu creio que mesmo que ele não possa fazer aqui um novo máximo, se continuarmos a ver o euro da forma como está, temos tudo para poder pelo menos chegar até esta resistência descendente, que é no fundo o canal onde ele está aqui a negociar. Portanto, pelo menos até aqui à zona mais ou menos dos 1,48, 46, eu creio que possamos ir. Portanto, está muito interessante podermos ainda manter-nos a comprar este valor. Euro-Lira também tem estado bastante interessante do ponto de vista da compra de euros. Nós estamos agora a fazer um duplo topo, algo que acaba por limitar sempre o movimento de subida, ainda para mais com divergência a ser feita. Ainda assim, reparem que são duas moedas que acabam por estar extremamente tendenciais, ou seja, o euro com muita força, a lira com muito pouca força, a lira que é a moeda turca, também devido aos fatores políticos. Portanto, se conseguirmos quebrar este padrão aqui em alta... Ou seja, isto surge porquê? Porque normalmente nós, quando temos este duplo topo, acaba por ser, obviamente, um sinal para short. Mas será que eu quero shortar uma moeda que está fortíssima e comprar uma que está fraquíssima? Eu acho que não. Portanto, aquilo que eu acredito é que nós vamos continuar a fazer aqui novos máximos. O movimento de subida já está mais limitado, é óbvio, até isso é visível aqui pela divergência que temos, mas não deixa de ser um ativo que, para o muito curto prazo, e olhar para trades mais rápidos, eu acho que está muito interessante para irmos fazer aqui pequenas compras. Depois nas commodity currencies, o dólar a desvalorizar frente a tudo, frente ao NZD, menos do que nos outros ativos. NZD, USD ainda abaixo dos 50% de Fibonacci, que é onde queremos ver o par a tocar antes de eventualmente pensarmos em vendas. O DUSD, atenção que na última semana quebrou esta sua grande resistência, portanto quebrou os 38,2% de Fibonacci, o canal, o triângulo onde estávamos a negociar. Eu aqui há umas semanas atrás tinha inclusive sugerido as entradas curtas neste valor. Era um excelente ponto para shortar. Ele acabou por quebrar em alta e, portanto, neste caso, quem tenha entrado terá sido stopado e ainda bem, porque o movimento foi realmente muito agressivo. Não há divergências, portanto, o potencial de subida é bastante grande. Portanto, olhem para a AUD-USD. Acredito que tenha muito potencial para poder aqui subir mais. Reparem como os movimentos têm sido extremamente aqui impulsivos. Eu acho que ele vai corrigir aqui um bocadinho. Reparem a evolução que a força relativa do preço tem tido. Portanto, eu acho que ele vai aqui consolidar um bocadinho, mas para depois, não digo que ele possa subir até aqui, porque é uma subida realmente muito agressiva, mas possa subir pelo menos mais uns 100 pips, no mínimo. Portanto, muita atenção aqui, uma pequena correção por parte do AUD-USD para poderem comprar. Excelente ativo para podermos estar compradores. Dólar CAD caiu bastante, não só pelo dólar estar fraco, como pela recuperação que o crude teve nos seus mínimos e, portanto, com o crude a valorizar, levou a que o CAD, a moeda canadiana, também ganhasse força. Acontece que, neste momento, acabamos por ter o dólar CAD aqui muito próximo de uma zona de suporte, que já tínhamos tido há mais ou menos um ano atrás. E, portanto, nestes valores, eu acredito que já estamos um bocadinho mais limitados no short do dólar CAD, portanto recomendo-vos aqui, se tiverem shorts, a fechá-los. Se estão a pensar em abrir um curto, reflitam em abrir noutro ativo, porque o facto de estarmos a tocar aqui neste suporte, eu acho que já é sinal de que ele pode estar aqui um bocadinho mais limitado. Mas lá está, é tal questão. Se o crudo continuar a subir e o dólar continuar fraco, bom,
muito provavelmente iremos quebrar essa zona de suporte. Ora, olhando então aqui para os índices. Índices que tiveram hoje uma manhã fantástica, portanto uma manhã espetacular de recuperação, até que o Sr. Draghi decidiu falar e, portanto, acabou por trazer grandes quedas a este ativo. Portanto, aquilo que aconteceu foi quedas bastante agressivas por parte dos índices europeus. Isso acabou por nos trazer uma vinda outra vez até aos mínimos que tínhamos feito na semana passada no DAX e nos outros índices europeus também. Curiosamente, acabámos por ter os índices americanos a baterem novos máximos, ou seja, não acompanharam aquilo que foram os movimentos dos índices europeus. Portanto, basicamente aqui voltámos a ter DAX a negociar nos mínimos da semana, portanto, aqui nesta zona. E, portanto, este vai ser o grande valor para amanhã. Perceber se, depois deste movimento impulsivo de queda, a correção vai nos trazer novamente para aqui e se neste valor vamos aguentar. Agora, o que me parece aqui mais certo, e até porque estamos a entrar já na parte final da earning season, aliás, portanto, na altura da demonstração dos ganhos, da demonstração de resultados por parte das empresas norte-americanas, e até porque os resultados têm sido muitíssimo bons e muito provavelmente vão continuar a ser bons, eu acredito que os índices americanos vão puxar os europeus a continuarem a ir para cima. E a não ser que haja aqui um cataclismo qualquer, eu não acredito que os índices, ao caírem, acabem por ter uma força baixista muito mais forte. Portanto, acredito que, ao caírem, vão sim fomentar uma maior entrada de compradores a preços mais baratos. É isso que tem acontecido nos índices americanos. Portanto, hoje vimos SP500 a bater um novo máximo histórico, Nasdaq a bater um novo máximo histórico, o Dow Jones também. E, portanto, isto deve-se essencialmente às apresentações de resultados. Ainda hoje, à noite, após o fecho da sessão, tivemos a apresentação de resultados da Microsoft. Excelentes resultados, a bater todas as estimativas nos earnings per share, e portanto isso levou-nos a ter a Microsoft a ganhar já no pré-market mais de 2%. Ora, isso levou a que também o Nasdaq subisse e, portanto, que amanhã, muito provavelmente, os índices europeus, se acompanharem esta evolução dos americanos, possam também recuperar. E, portanto, não nos podemos esquecer, temos de ter em noção que tivemos estes resultados da Microsoft, portanto, bateram em 27 cêntimos os earnings per share, o que significa que bateram em quase 30% as estimativas, 30% das estimativas, tiveram um aumento de 9% das receitas e tiveram só uma subida de 1,5%. Portanto, amanhã, muito provavelmente, o mercado vai continuar a comprar estas ações. Vamos também ter para a semana a apresentação de resultados do Facebook. Também se prevê que hajam resultados extremamente brutais. E, portanto, tudo isto acaba sempre por dar algum suporte aos índices e muito provavelmente acabaremos por ver o Nasdaq a continuar a subir, o SP a continuar a subir e por muito que os índices europeus queiram cair ou mostrem sinais de queda, eu acredito que vamos ter uma tentativa dos compradores entrarem novamente nestes valores para os índices europeus. O grande nível ainda assim para o DAX está aqui nesta zona, portanto está no valor dos 12.290, enquanto ele se mantiver acima deste valor é claramente para continuarmos a comprar. Portanto, Fracor ainda na mesma situação, que tecnicamente ainda não quebrou esta resistência descendente, que é a única coisa que está a limitar para já o índice. Assim que ele quebrar em alta, vamos ter aí um disparo também muito interessante. A mesma coisa com o Eurostoxx, também ainda não conseguiu quebrar aqui esta resistência descendente que está a limitar o preço. E de resto acontece isto em praticamente todos os índices. Reparem, o índice suíço também não conseguiu ainda quebrar esta resistência dos 9.070 pontos, que nos levaria para um novo máximo histórico. FTSE também a apontar completamente para cima depois das quedas das últimas semanas, também por causa da questão toda do Brexit, mas também a apontar para cima.
W20 também a apontar para cima, o índice polaco. Portanto, todos os índices acabam por estar nesta dinâmica. Isto na Europa e nos Estados Unidos, porque se olharmos para os índices asiáticos, e eu aqui queria salientar dois índices. O índice indiano, falámos hoje na análise diária, é disparar. Hoje aqui a cair ligeiramente depois de uma forte subida, mas contudo para poder continuar a subir. Portanto, recordo-vos que em 9 anos o índice indiano já subiu mais de 500%. Com a liberalização da economia indiana, principalmente nos últimos 4 anos, acabámos por ver o índice indiano subir ainda mais. Reparem, só desde 2016, que foi quando tivemos as eleições na Índia, e que ganhou, o líder do partido que ganhou era extremamente a favor do investimento estrangeiro no país, abriu a economia toda ao estrangeiro, acabou por liberalizar muito mais a economia e com isso acabámos por ver o índice a acompanhar essa evolução. E a economia indiana tem estado fantástica. Isso traduz-se na evolução que o índice está a ter. Não há divergências nestas subidas e nós estamos a olhar para o gráfico diário. Se quiserem olhar aqui para o gráfico semanal, reparem que também não há divergências e, portanto, tentamos sempre dar aqui continuação de quebra de máximos. Desde que tivemos esta quebra destes máximos históricos dos 9.000 pontos, então aí foi sempre a somar, sempre a subir nestas últimas semanas todas. Portanto, estamos há 2 anos nisto e eu acredito que iremos continuar a bater novos máximos. Portanto, muito foco no índice indiano, muito foco também no índice coreano, que também tem estado a subir. Nós já tínhamos falado disto há 2 semanas atrás. Índice coreano fantástico aqui sempre a bater novos máximos. Hoje, de madrugada, mais um máximo histórico a ser batido. E o gráfico semanal disto é realmente incrível. Portanto, a bater tudo o que é máximos. Aliás, vou-vos até mostrar aqui o gráfico mensal, que ainda é mais escandaloso. Reparem o número de meses que estamos a subir. Portanto, nós subimos aqui dos $230, dos 230 pontos para os 320 pontos. É uma subida de 50% que estamos aqui a ter. Quase 50%. E eu acredito que poderemos subir muito mais. Portanto, muito foco no índice coreano, portanto, o KOSP 200, e muito foco também no índice indiano. Também na China, queria salientar-vos aqui para esta situação técnica. Portanto, nós já desde 2015 estamos sempre a ser suportados por este suporte aqui ascendente. Nós, a semana passada, tivemos já aqui um disparo nesse valor, uma quebra em alta desta tendência que ele está aqui a ter. Portanto, eu acredito que o índice chinês possa muito facilmente chegar até ao topo do canal onde ele está agora a negociar. E, portanto, ter aqui uma subida muito interessante. Portanto, foquem-se também neste índice chinês. Portanto, quebramos já aqui esta zona de máximos. E, posto isto, acabamos por esta semana. Vamos, obviamente, finalizar a semana positivos. Mas a próxima semana pode também ser assim muito positiva e continuarmos a ter aqui uma subida até aos 11.370. Portanto, focar na Ásia, na Índia, China e Coreia do Sul. Muito potencial para estes 3 índices continuarem a subir. Isto numa altura em que, por exemplo, eu posso dizer que um dos ativos mais negociados na XTB, pelo menos aqui em Portugal, é o DAX. E o DAX tem estado mais lateral. Se nós olharmos, ainda há pouco estávamos a ver o DAX, ao contrário do que acontece nos índices americanos, não está a bater máximos, está em consolidação e, portanto, acaba por ser mais difícil negociá-lo. Estes índices são fáceis. É só comprarmos. Estão a bater constantemente novos máximos. E, portanto, quer dizer, ficar ali preso num índice como o DAX, que está lateral, depois acabamos por cometer um erro, trancamos, ficamos ali trancados, destranca para cima, destranca para baixo. Quer dizer, acaba por ser mais difícil negociar um ativo que está em lateralização do que uma coisa como esta. Reparem, sempre a subir aqui o índice chinês, índice coreano sempre a subir, todos os dias praticamente positivos. Índice indiano, a mesma coisa, constantemente a subir. Portanto, quer dizer, quando estamos presos, estar preso em DAX não faz grande sentido quando podemos ter estas 3 soluções para aproveitar uma subida mais agressiva. Portanto, foquem-se nestes 3 índices, são os índices que esta semana estão aqui a chamar mais a atenção e que eu acredito que possam dar uma continuação de subidas muito mais interessante. Olhando para as matérias-primas, começando obviamente aqui por falar do ouro. Portanto, o ouro tinha aqui uma formação técnica muito interessante, que era, portanto, ele quebrou este suporte aqui ascendente. Entretanto, está a corrigir e está a tornar este suporte uma resistência. Ora, esta resistência
pode ser quebrada em alta, como pode aguentar. Aqui a grande questão é, mais uma vez, o que é que vai acontecer. Se nós quebrarmos em alta, vamos ter aqui os 50% de Fibonacci de toda esta queda a limitar uma evolução mais forte do preço. Portanto, pode inclusive ser uma falsa quebra em alta e voltarmos para baixo. Se esta semana fecharmos em baixa, então é a mesma uma correção e, portanto, acabaríamos por ter mais uma vez, portanto, durante 3 semanas seguidas, durante 3 dias seguidos, desculpem, esta resistência a aguentar a evolução do preço. Portanto, o que é que irá acontecer aqui? É difícil perceber, mas o que é facilmente identificável é que estamos numa grande zona de resistência, num grande ponto de possível inversão do ouro, que obviamente acaba por chamar a atenção para uma entrada curta. Portanto, aqui a questão é perceber se o dia de hoje, que à partida deverá fechar nestes valores, ele não deve mexer muito mais do que isto, acaba por nos mostrar aqui uma tentativa de quedas. E a verdade é que reparem que a 4 horas nós vemos divergência. Portanto, vemos aqui um máximo. Vemos aqui a força relativa do preço a não nos mostrar máximos. Ora, isto poderia nos levar a dar a ideia de que esta subida aqui já está limitada e, portanto, agora iríamos cair. Portanto, eu acredito que isto faça sentido. Portanto, nós hoje acabámos por ver aqui uma subida mais agressiva do ouro por causa da subida que o euro-dólar teve, que acabou por nos trazer esta dificuldade maior em negociar o ouro, mas a resistência continua aqui, continua a ser respeitada e, portanto, a mostrar ainda mais um potencial de queda para este ativo. Vamos ver se ele não continua a bater máximos, mas não deixa de fazer sentido aqui uma entrada curta nestes valores. Olha, e já agora, o ouro, reparem que está nesta grande zona de resistência e reparem que a prata está também numa resistência muito semelhante. Portanto, foi um suporte que foi quebrado, ele teve aqui um sell-off gigante a semana passada, a prata. Entretanto, recupera e está precisamente no mesmo ponto a aguentar que o ouro. Portanto, muita correlação entre os dois agora. Em termos técnicos, a partilharem do mesmo tipo de padrão, do mesmo tipo de enquadramento técnico. Portanto, é uma questão de vermos realmente o que é que acontece. Principalmente o fecho semanal vai nos dar aqui algumas certezas. Vamos ver como é que abre segunda-feira e para onde é que irá apontar aqui estes dois ativos. Agora, o que é certo é que os dois estão em grandes pontos para podermos ter aqui alguma convicção do futuro destes ativos. Portanto, se aguentar é para baixo, se quebrar em alta é naturalmente para cima. Nas outras matérias-primas, platina, a aguentar aqui este triplo fundo. Muita atenção à platina. A platina se quebra esta resistência descendente. Reparem que ele teve aqui 3 pontos. Portanto, tivemos aqui um toque, 2 toques, 3 toques. Portanto, um triplo fundo. Temos esta resistência descendente a aguentar o preço. Se quebrarmos em alta, atenção ao grande potencial de subida que existe aqui na platina. E atenção que isso poderia também significar uma subida do ouro, por exemplo, e da prata. Portanto, muita atenção aqui para as entradas compradoras deste ativo. Ele, se olharmos aqui para o curto prazo, ele acaba por ter aqui alguns movimentos também muito interessantes de impulsão, que trazem-nos correção para depois voltarmos para cima. Portanto, muita atenção então a esta platina e a um potencial de quebra em alta destes valores. Alumínio parado, sem nada de especial, cobre também. Zinco a cair bastante e a acompanhar a evolução do níquel. Portanto, queria-vos também alertar aqui para o níquel, que está a respeitar esta resistência descendente. O terceiro toque é um excelente ponto para entrarmos vendedores no níquel. A única coisa aqui que não bate certo é o facto de não haver divergência entre estes dois máximos, mas também é normal porque este movimento foi muito forte aqui de subida, portanto é normal que não houvesse divergência. Mas não deixa de fazer aqui sentido uma possível entrada curta para uma correção que possa surgir aqui no níquel, por exemplo, até este suporte, portanto aqui mais ou menos até aos $9.000. Nas matérias-primas energéticas, o crudo continua muito complicado de se negociar. O crudo acaba por estar, nesta altura, em consolidação. E isso é visível principalmente aqui ao nível do Brent, ao nível do gráfico semanal. Reparem que não conseguimos aqui vislumbrar nada. Ele acaba por estar basicamente um ponto médio entre os máximos do ano e os mínimos do ano. O crudo também, e portanto nestes valores acaba por ser sempre difícil. Se, por exemplo, tivéssemos a negociar
por exemplo, aqui perto desta resistência descendente. Aqui talvez fosse interessante uma entrada curta agora, da forma como ele está. Reparem, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Portanto, ele aqui às tantas não há de fazer um máximo maior. E, portanto, aí sim está interessante para entrarmos vendedores. Mas, enquanto não vier aqui até mais acima, é difícil de entrarmos curto nestes valores. Gás natural, também a aguentar-se aqui nesta sua zona de resistência. Portanto, reparem como o gás natural tinha aqui esta zona de suporte. Entretanto, esta zona de suporte torna-se resistência, o que tem limitado bastante a evolução do preço. Continuo a acreditar que abaixo destes valores temos tudo para voltar cá abaixo. E, portanto, eu acredito que faça sentido aqui entradas a favor das quedas no gás natural. Em relação às soft commodities, já tivemos melhores dias para negociar. Portanto, basicamente temos aqui o café em consolidação. Atenção ao ponto onde está o café neste momento. Reparem que também está aqui num ponto crítico. Tivemos aqui este valor aqui como resistência, suporte, 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 resistência e agora resistência novamente, que pode estar a limitar um bocadinho mais a sua evolução do preço e, portanto, pode significar aqui uma entrada interessante para quedas, portanto, para shorts. Portanto, parece-me ser aqui um excelente ponto de inversão. Portanto, muita atenção então ao café nos próximos dias. Amanhã, obviamente, vai ser interessante ver como é que o café consegue aguentar, mas é um excelente ponto aqui para arriscarmos uma entrada curta no café. Ora, trigo não conseguiu aguentar acima da zona azul, acabou por corrigir, portanto está numa fase mais corretiva que não nos interessa tanto. Corn a subir, eu esta semana tinha feito menção também aqui ao Corn para entradas compradoras, ele acabou por se aguentar bastante bem acima deste suporte ascendente e disparou em alta. Vamos ver se consegue quebrar aqui esta barreira e voltar outra vez até cá acima. Vai ser difícil, mas é possível, até porque, por exemplo, a soja também está a seguir aqui a sua tendência altista. O único que não conseguiu realmente dar uma continuidade altista foi o trigo, mas a soja já a continuar. Reparem aqui, perfeita a soja. Teve um movimento impulsivo, teve uma correção até ao 38.2 e, entretanto, procura dar aqui uma continuidade altista. Eu acredito que aqui a soja possa fazer um novo máximo. Portanto, também, entrar nestes valores já é um bocadinho tarde, mas eu acredito que possa continuar aqui esta subida. Depois temos o açúcar, que tem sido um dos ativos aqui mais olhados nos últimos meses. E estamos agora, finalmente, numa situação já muito aguardada, que é a situação da correção. Eu acredito que faça sentido outra vez aqui uma entrada curta no açúcar. Portanto, nós olhando para este último movimento aqui de queda, estamos precisamente aqui nos 50% de Fibonacci, aqui neste valor. Portanto, sugiro que entrem novamente a favor da queda do açúcar. Tem tido uma queda brutal desde agosto do ano passado, uma queda já de quase 50%. Eu acredito que venha a cair mais. E nós agora temos aqui numa fase corretiva muito interessante. Se olharmos aqui a 4 horas, tivemos aqui um movimento impulsivo de queda. Entretanto, estamos a corrigir exatamente até o 38.2. Estamos com divergências nesta correção. Portanto, muito potencial aqui para fazer um novo mínimo. E atenção aqui ao ponto onde estamos para a entrada curta. Uma entrada curta, o stop loss acima desta zona azul e o take profit cá em baixo. Ou seja, em termos de gestão de risco, acabamos por ter aqui um padrão muito, muito interessante, portanto, um rácio retorno de risco muito interessante. E, portanto, eu acredito que esta seja uma excelente oportunidade para os próximos dias no açúcar. Algodão também a aguentar, portanto, o algodão teve aqui uma queda bastante grande. Ele, na altura, já se tinha aguentado acima desta zona de resistência. Está agora a tornar suporte. Portanto, está há muitas semanas aqui a aguentar-se nestes valores e é muito provável que possamos encontrar esta zona aqui como uma zona de suporte para pelo menos corrigir aqui mais em alta. Portanto, se por um lado está interessante vender açúcar, eu diria que também está muito interessante do ponto de vista técnico e de gestão de risco entrarmos longos no algodão, pelo menos até esta zona aqui de suporte, de resistência, aliás, nos 74,66. Portanto, stop loss aqui abaixo deste mínimo, take profit cá em cima. Perguntam-me aqui só se o café, se cair, podemos chegar até que ponto. Portanto, eu acredito que num primeiro ponto até aos 127, aliás 129, e no segundo ponto, obviamente, até cá abaixo. Reparem que o gráfico semanal tem conseguido aguentar bastante bem aqui o preço do café, mas eu diria que seria até possível voltarmos a fazer aqui um duplo fundo. É bastante provável, não digo provável, mas é possível que isso possa acontecer, mas pelo menos até aqui aos 129 eu creio que ele pode vir a corrigir. Bem, depois temos o vol X a cair, portanto com os índices a fazerem novos máximos constantemente,
e sem grande volatilidade o índice do VIX, o VOLX, acaba por cair bastante. E, portanto, aqui também não há muita coisa a dizer em relação a este ativo. Ora, posto isto, então, terminamos assim o nosso seminário. Já sabem, focos para os próximos dias. Açúcar para baixo, algodão para cima, café para baixo. Nos índices, KOSPI, índice coreano, índice indiano e índice chinês para cima. Nos cambiais, euros para cima, dólares para baixo. É a tendência que tem vindo a acontecer. Vamos ver se com isso o euro-dólar consegue então continuar a subir, pelo menos até à sua grande resistência dos 1,1736. Nós por hoje ficamos então por aqui. Agradeço muito então a vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.